no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu querido amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Apesar da prevenção ser considerada simples, mais da metade das crianças brasileiras sofrem de doenças causadas por parasitas ou vermes. Mas vocês sabem como evitar? Por isso, esse é o nosso tema de hoje: verminoses e parasitoses. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi, mas um beijo especial para sua Regina, que aniversariou na sexta-feira. Isso aí. E se vocês me permitem, um beijo também para dona Vera, lá de Cascadura, a mãe da Monique, que trabalha no Samaritano. Ela ouviu a minha voz lá no posto de saúde, eu estava vendo um paciente, um amigo. Doutor Silvio, mamãe é sua fã. E faz aniversário hoje, olha que maravilha. Oh, parabéns. Dona Vera, muitas felicidades para a senhora. Nós aqui da família Tupi, Heleno Rotai e equipe, desejam um aniversário abençoado. Exatamente. Também que aniversaria hoje, Reginaldo, marido de Dona Isaura, pais da doutora Célia. Papai da doutora Célia, que eu amo. Que virá aqui semana que vem falar de cisto de ovário. Queria mandar um beijo carinhoso para dona Ângela e para o Sérgio Marino, lá de Bento Ribeiro, sempre acompanhando a gente, falar de um assunto que a gente precisaria de pelo menos uns 100 programas para explicar em detalhes. Então a gente vai dar um panorama geral, porque como o Serviço de Saúde se propõe orientar as pessoas, quando desconfiar que meu filho, que eu posso estar com uma parasitose, com uma verminose. O verme é um parasita. Então eu tenho basicamente dois tipos, né? As euminthias, que são os vermes como a lombriga, como a solitária, aquela coisa comprida e fininha. Como o oxiurus, aquele verme que incomoda de noite, coça atrás, porque ele vai depositar os ovos, e eles irritam aquela membrana em volta do ânus. Provoca uma coceira, a pessoa coça à noite. Se o seu filho, sua filha de noite estiver coçando o bumbum, e às vezes coça tanto que faz uma feridinha, pode procurar o pediatra ou o médico, se tiver mais de 18 anos, que vai tomar um antivermífugo, é a oxiurese que causa isso. Bom, vamos falar sobre esses. E como você disse, é tão fácil prevenir, né? Mas o número de casos é muito alto, principalmente entre as crianças, né? Exatamente, e não é por outra razão, inclusive, que a bendita mortalidade infantil custa a diminuir. Porque apesar da prevenção ser, como você muito bem no início do programa disse, fácil, as pessoas não fazem medidas relativamente simples. Por exemplo, higienização pessoal. Menino, já lavou as mãos? Levanta da mesa. Antes de comer, lave as mãos. Não é só a questão da escovação dos dentes que todos devem fazer após comer. Lave as mãos antes de comer, porque a mão nossa é repleta de impurezas. E vai que tem um ovo de um parasita ali. A questão do preparo dos alimentos, lavagem adequada das verduras, das frutas, questão do cozimento. Algumas verminoses, como a teníase, por exemplo, solitária, pode ser transmitida por uma carne ingerida que foi mal cozida, especialmente a carne de porco. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. As larvas da saginata, elas vão infectar, a gente chama de cercária, o boi, a vaca. Já a solium é o porco. Se eu cozinho a carne de porco mal, eu posso ingerir aquela cercária, que acredite, pode ir para o cérebro. E aí eu vou ter uma doença grave chamada neurocisticercose. Olha o palavrão. São os cisticercos da tênia solium que se alojam no cérebro. E dependendo da localização desses cisticercos no cérebro, eu posso ter desde a manifestação mais comum, que é a crise convulsiva, mas eu posso ter até quadro de demência associado a isso. Às vezes o quadro clínico, é a primeira suspeita que o médico faz, um tumor. Aí quando a gente faz o exame da tomografia ou da ressonância, a gente vê a larva lá no cérebro. E obviamente que o tratamento é dirigido a matar este cisticerco.
que poderia ter sido evitado uma encrenca tão grande se tivesse havido cozimento adequado do alimento. Então, algumas medidas e outras, vejam bem, não são medidas de natureza individual, mas sim pública. Por quê? Porque verminoses e parasitoses, elas são um problema de saúde pública. E o governo sabe disso. Aí entra a questão do saneamento básico, né? Perfeito, Eliano, foi na ferida. Nosso saneamento básico, ele é quase que pré-histórico. E aí, veja bem, se eu tenho larvas dos vermes no solo, no caso, por exemplo, de outra eumintíase, a estrongiloidíase, olha o palavrão, ela penetra pela pele, pode dar inclusive aquele quadro da larva migrans, que dá aquela lesão na pele, na perna, é a estrongiloidíase. Só que o estrongiloide, ele pode permanecer no organismo. Pode ficar no intestino, provocando dor abdominal, diarreia, mas eventualmente pode ir para outros órgãos, inclusive o pulmão. Ele se reproduz? Claro. Todos os seres vivos se reproduzem. Manter a espécie é a obrigação primária de todo ser vivo. Eles se replicam no nosso organismo. Mas no caso dos estrongiloides stercoralis, que é o nome todo da figura, verme minúsculo, se você tiver alguma deficiência do teu sistema imunológico, ele vai se multiplicar muito mais. E ele pode provocar doença grave, chamada estrongiloidíase disseminada, que no pulmão pode dar falta de ar, tosse, sibilos como se fosse asma brônquica. Hoje um beijo para minha filha, dia do pneumologista. Parabéns. Então a asma, ela é o diagnóstico diferencial da estrongiloidíase pulmonar. Eu posso ter, inclusive, junto com estrongiloides, que perfura a parede do intestino, a penetração de bactérias, especialmente gram-negativas que estão no intestino, na corrente sanguínea, provocando uma septicemia. Razão pela qual, sempre que a gente tiver que fazer alguma droga imunossupressora no indivíduo, convém fazer um exame de fezes para detectar se tem os estrongiloides ou não. Por quê? Porque antes de fazermos a administração do imunossupressivo, eu trato a estrongiloidíase, porque senão eu mato o paciente. Então, são condições que a gente precisa avaliar e identificar. Eu aguardo alguma pergunta, porque o assunto é extenso demais. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Uma vez detectado, seja parasita, vermes, a pessoa que está sendo tratada, todo mundo da família tem que ser tratado também? Não necessariamente, a menos que tenha sintomas. Curiosamente, Regina, metade das pessoas que têm esses problemas, elas no início são completamente assintomáticas, ou seja, não tem sintoma nenhum. Eu, por precaução, trato todo mundo. Por quê? Porque se aquela pessoa naquela casa adquirir uma estrongiloidíase, a chance de mais alguém naquela casa também ter o problema é muito grande. E de um modo geral, os medicamentos, eles não têm efeitos colaterais tão graves assim. E não são remédios tão caros assim também. Então, por prudência, que é um tempero que eu acho indispensável na prática da medicina, cautela e prudência sempre fazem um bom médico, a gente trata todo mundo. Melhor pecar por excesso de zelo do que por alguma deficiência, né? Agora, falei da estrongiloidíase rapidamente, falei da tênia. A tênia é aquela solitária. Eu sei que eu tenho, por quê? Porque eu posso eliminar nas fezes algo que lembra muito o talharim, né? Ele é branco, ele é fino e ele é comprido. O nome disso é proglote. Aquilo está cheio de ovo da tênia, né? E aquilo pode, eventualmente, no solo, contaminar outras pessoas. Vai a criança, brinca no solo e bota o dedo na boca. Então, acaba que ela se contamina com esse negócio. Fala do Ascaris, porque eu estava lendo hoje de manhã no Facebook, eu sofri muito desse problema quando era criança, até pelo nariz eu colocava lombriga. E isso pode acontecer. O Ascaris lumbricoides, daí o nome lombriga, é muito comum. É um verme que pode ser relativamente de tamanho médio, alguns centímetros. Ele se multiplica com muita facilidade e ele pode, inclusive, nesse seu processo de multiplicação, criar verdadeiros novelos de vermes, podendo causar, inclusive, obstrução intestinal. Você sabe, Heleno, Regina, aqui, família Tupi, que o Ascaris pode migrar, ou seja, se deslocar do intestino para outras partes. Ele pode, por exemplo, entupir o canal da vesícula biliar e, eventualmente, olhe, o canal do pâncreas, o canal de Wirsung, levando a uma pancreatite grave ou uma colicistite, cuja causa não é um cálculo, como habitualmente a gente sabe que é. É um verme. E como é que chega esse diagnóstico? Como é que vai... O diagnóstico é feito por imagem. Eu tenho um quadro de colicistite, que é uma dor no quadrante superior do abdômen.
acompanhada de vômitos. A urina fica escura, as fezes ficam claras. Opa, uma colicistite aguda. Eu faço um ultrassom, eu não vejo o cálculo, mas eu vejo um filamento lá que é o Ascaris, é a lombriga. E no caso da pancreatite, eu vou ter vômitos intensos, uma dor abdominal acima do umbigo, irradiada para as costas, paciente com péssimo estado geral. Chega numa emergência, o ultrassom poucas vezes identifica nada, faço a tomografia, está lá o pâncreas aumentado de tamanho e no canal do pâncreas eu vejo a lombriga. Tomografia mais específico do que a ultra? Para a pancreatite, sim. O pâncreas é um órgão de localização retroabdominal, ele fica na parte posterior do abdômen. Como na frente eu tenho o intestino e habitualmente com gases, o aparelho de ultrassom tem dificuldade para identificar a anatomia pancreática de forma minuciosa. Entendi. Eu vejo de um modo geral. Numa pancreatite, principalmente nessa que pode ser causada por um Ascaris, eu vou ter um quadro onde o pâncreas vai estar um pouco aumentado de tamanho e eu vou ver o verme dentro do canal do pâncreas. Aí a tomografia é um exame que me dá essa imagem com maior precisão. Certo. E para encerrar, quais são as medidas preventivas, né, que podem ser adotadas para evitar a contaminação por vermes e parasitas? Primeiro, a gente cobrar das autoridades uma melhoria do nosso sistema de saneamento básico. Claro. Segundo, é uma coisa que a gente cobra de nós mesmos, passarmos dados higiênicos adequados às nossas crianças, aos nossos filhos. Certo. Não vá para a mesa antes de lavar as mãos. Usou o banheiro, lave as mãos depois de usá-lo. Isso é muito importante. Então, a lavagem adequada das mãos, você mamãe, você vovó, lavar bem as frutas antes de colocar na mesa, porque eventualmente naquela fruta pode ter o ovo de parasita e inadvertidamente alguém da sua família pode comer aquela fruta, que delícia, mas tem um ovinho que você não enxerga. Tomar cuidado com as folhas também, que são compradas na feira, verduras, né? E no meio ali você não lavou direito, pá! Eu tenho um hábito meu, pessoal, eu não como, por exemplo, nada verde na rua, eu só como em casa. É uma questão de ter a segurança de que aquilo foi lavado da forma adequada. E eu vejo também nas feiras livres, né, a mãe dando aquela fruta que pega ali na hora para a criança, ela também consumindo. Nem lavou, gente, nem lavou, pegou ali, não sabe nem se aquilo ali está limpo. Isso a gente chama de hábitos de higiene adequados e prevenindo é melhor do que remediar, já diz o velho ditado da nossa língua. Lavar bem as mãos, procurar ter uma boa higiene com os alimentos que a gente consome, frutas, verduras, que nem o meu querido Eliano acabou de lembrar. Lavar folha por folha da alface, isso aí, folha por folha da couve, com um pouco de água, escorrendo ali aquele ovinho microscópico, ele vai ser removido com a passagem da água. Coloca e aí você tempera e serve a salada para sua família com a máxima segurança. Como é que trata? Evidentemente que para cada um desses vermes tem um tipo de antivermífugo adequado. É tão comum na prática médica as pessoas chegarem, doutor Silvio, passa um remédio para verme para mim. A gente tem os vermífugos gerais, que tratam a maior parte das verminoses. E são evidentemente esses albendazoles da vida que a gente normalmente passa. Mas o certo, faça um exame de fezes, colhe um MIF, avalia, porque eventualmente aquele verme que você pode ser portador, ele não vai responder aos antivermífugos gerais. Eu vou ter que usar um vermífugo específico, um praziquantel, que eu uso normalmente para esquistossomose, que é outra parasitose importante e que nesse caso é passada por quem entra no rio de água doce, onde existe o caramujo. Esquistossomose. Esquistossomose é um programa inteiro, porque nas suas formas crônicas pode causar hemorragia digestiva, hipertensão porta e causar a morte. Então a gente falou de um modo muito genérico, e eu peço perdão à família Tupi, porque a intenção não era esmiuçar as verminoses, até pela impossibilidade de falarmos de todas. Tem a esquistossomose, tem a ascaridíase, tem a estrongiloidíase, eu tenho teníase, eu tenho a amebíase, sobre a qual eu nem falei, giardíase. Só sobre giardíase eu fiquei assustado, porque eu peguei esse número ontem. São 200 a 250 milhões de casos de giardíase no mundo, habitualmente em crianças, com 500 mil de mortes. E a giardíase é causada por um parasita, na verdade um trofozoíta, chamado Giardia intestinalis, a Giardia lamblia, que a gente remove lavando bem as frutas e os legumes. Ufa, eu prometo
que futuramente a gente vai falar depois de anemia e vamos voltar a falar de cada uma dessas verminoses com o tempo adequado. E domingo que vem? Doutora Célia falar de cisto de ovário. Não é ovário policístico, não. Cisto de ovário, que é uma condição comum e que gera uma série de dúvidas, eu tenho certeza, com todo mundo da família Tupi. Um abraço, meu amigo, boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, parabéns novamente, Regina, Obrigada, seu Reginaldo, um beijo. Abraço, querido. Show do Heleno